Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula. Agora falaremos sobre inequações do segundo grau, ok? Vem comigo aqui. Bom pessoal, para falar sobre inequação do segundo grau, nós vamos lembrar aí um pouquinho da função quadrática ou função do segundo grau, ok? Então, a função do segundo grau, vamos lembrar lá que ela tem uma característica, a f de x igual a x quadrado mais bx mais o c, ok? Então, é a característica da função do segundo grau, função quadrática, perfeito? E lá, é claro, pessoal, nós sabemos resolver uma função quadrática para encontrar aí as raízes dessa função, ok? E aí nós temos as formulinhas do Bhaskara e do discriminante, né? Que na verdade o discriminante é uma formulinha, claro, que está dentro do Bhaskara. Mas vamos colocar aqui, a fórmula do Bhaskara é menos o b mais o menos a raiz quadrada de b quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. Então, o radicando que está aqui nós chamamos de discriminante, que é o delta, que é b quadrado menos o 4ac, ok? Então, fazendo o discriminante, nós temos o auxílio aí do discriminante para identificar o que vai acontecer com as nossas raízes, tá? Então, é muito importante a gente verificar aí o discriminante até mesmo antes de calcular as raízes, tá? Bem como o coeficiente A. O coeficiente A, lembrando aí, é o coeficiente que está acompanhando o x quadrado. Então, nós vamos ter variações gráficas acerca da função quadrática quando o nosso A ele for positivo e quando ele for negativo. Então, se o A for positivo, então você tem concavidade voltada para cima, ok? E se o A for negativo, você tem concavidade voltada para baixo, tá bom? Então é isso que está sendo representado aqui nessa tela para vocês. E também acerca do discriminante, agora voltando à ideia do discriminante, o discriminante vai dizer para nós quantas raízes a nossa função ela vai possuir, né? No caso, a nossa equação, quando se pensa em equação do segundo grau, né? Então, se o seu discriminante for maior do que zero, a sua função terá duas raízes diferentes, ok? Então, x1 é diferente do x2. Então, o seu gráfico vai tocar em dois pontos no eixo x. Então, x1 diferente do x2. Agora, se o seu discriminante for igual a zero, você tem uma raiz dupla. Isso significa que o x1 é igual ao x2. Perfeito? Agora, pessoal, se o seu discriminante for menor que zero, você não possui raízes reais, tá? Então, perceba que aqui na representação do gráfico, o nosso gráfico, a nossa parábola, não toca no eixo x, porque não possui raízes reais. Tudo bem? Então, vai ser muito importante para a análise do sinal, para o estudo do sinal, nós sabemos o discriminante e também o coeficiente A. Perfeito? Então, vamos lá. Bom, resumindo, então nós temos aqui ó, a função ax quadrado mais bx mais c. Temos que, pessoal, se o discriminante for maior que zero, nós temos aí então x1 diferente de x2. Então isso aqui, na verdade, eu não particularmente, isso aqui é um macetezinho que você tem para você memorizar o que está acontecendo com o sinal, tá? Esse MA e o CA, ele significa o quê? O CA significa o contrário de A, tá? Então aqui, ó, o contrário de A. No caso, o coeficiente A, ok? E o MA significa o mesmo sinal de A, tá? O mesmo, vou colocar aqui só o mesmo de A, porque aqui a gente está se referindo ao sinal do coeficiente A, tá? Então, você pode memorizar essa seguinte ideia.
Se o discriminante for maior que zero, você tem uma cama, ou seja, o que for menor do que o x1 é o mesmo sinal de A. O que está entre x1 e x2 é o contrário de A. E o que é maior que o x2 é o mesmo de A, tá? O mesmo sinal de A, tá? Então, se o A for positivo, aqui você tem positivo. E aqui, é claro, no centro você tem negativo. Tá? A gente vai aplicar essa ideia lá nos exercícios para vocês entenderem melhor esse macetezinho aqui, tá? Agora, se o seu discriminante for igual a zero ou menor que zero, tá? Lembrando aí, ó, se igual a zero, você tem raízes iguais, ok? Então, você tem aqui, ó, o gráfico tocando em uma única raiz. Só que você tem só o mama, né? Ou seja, o mesmo coeficiente de A. Melhor, o mesmo sinal de A, tá? Então, você tem o mesmo sinal de A. Agora, se o discriminante menor que zero, você não possui raízes reais, ok? E você tem a mesma ideia, ó, mama, tá? Ou seja, o que isso significa? É o mesmo sinal de A. Então, esse aqui, na verdade, é um macetezinho que nós temos acerca aí da análise de sinal da função do segundo grau, tudo bem? Então, vamos aplicar isso aí, toda a nossa ideia. Então, nós temos aqui, ó, vamos estudar o sinal da função quadrática x² mais x menos 6. Só por didática, vamos lembrar aqui, né, ó, o A acompanha o x² é 1, o B acompanha o x é 1 também, e o C é o termo independente, que é menos 6. Só para exercitar essa ideia. Logo aqui nós temos que o A ele é maior do que zero, certo? Ele é positivo, tudo bem? Então, olha lá. Primeiro, vamos determinar os zeros da função. Pessoal, é você pegar a função, igualar a zero e achar x1 e x2. Então, nós temos aqui, ó, x1 menos 3, x2 igual a 2. Então, essas aqui são as nossas raízes. Você já sabe calcular as raízes de uma função do segundo grau ou de uma equação do segundo grau, tá? Em seguida, vamos fazer o esboço do gráfico da função. Então, aqui a gente está fazendo passo a passo, tá? O primeiro, o segundo. Depois de você fazer o esboço do gráfico, tá? Como o coeficiente x na 2 é positivo, esse coeficiente é o nosso coeficiente A. A concavidade é voltada para cima e a função tem dois zeros reais distintos, ok? Obtemos, então, o seguinte esboço do gráfico. Então, lá de novo, né? Concavidade voltada para cima, você achou o x1 e x2, então o gráfico vai tocar no menos 3 e no 2. O que diz lá o nosso macetezinho, né? Você tem aqui MA, CA e MA, ok? Isso aqui é o macetezinho que nós vimos na tela anterior aí. Que isso significa? Aqui, ó, o mesmo sinal de A. O A é positivo, então aqui é positivo. O contrário de A, então aqui é negativo. E o mesmo de A, aqui é positivo. Então, pessoal, perceba que é a mesma representação que a gente está fazendo aqui, ó. Agora, então, observando esse esboço, vamos determinar para quais valores de x as imagens são positivas, negativas ou nulas, ok? Então, aqui nós concluímos o quê? Se você pegar o x menor que menos 3 ou maior do que 2, você tem a y o quê? Positivo. É você fazer isso aqui, ó, menores do que o menos 3, maiores do que o 2. Seu y, ó, será positivo, tá? Vai tocar no y positivo lá no gráfico. Agora, se você pegar o y igual, ou se você pegar o x igual a menos 3, ou o x igual a 2, quem são esses valores aqui, ó? São exatamente as nossas raízes. Então, se você pegar as raízes, o seu y vai ser igual a 0. Perfeito? Agora, se você tiver que pegar
o x que está entre o menos o 3 e o 2, você vai ter valores negativos para o y. Olha lá, o y está lá embaixo, então você vai ter os valores negativos para o y, ok? É importante você entender essa ideia, mas se você quiser ir mais rápido, você pode ir pelo macetezinho que você vai saber quais serão os sinais, tá? Mas é importante, pessoal, também você saber o que está acontecendo, ó. Por que o y é positivo, por que o y é igual a zero, por que o y é negativo e etc. Tudo bem? Mais um exercício aqui para a gente ir acerca do estudo de sinais. Então, nós temos aí, ó, o g de x vai ser menos x quadrado menos 2x mais 15. Vou fazer a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. O a é menos 1, o b é menos 2 e o c é o 15. Então, a gente tem um a aqui, ó, menor do que zero. Se é menor que zero, concavidade voltada para baixo, ok? Então, o primeiro passo é encontrar os zeros da função. Então, encontrando os zeros da função, nós temos x igual a menos 5 ou x igual a 3. Ou seja, nós temos x1 diferente do x2, ok? Então, como o coeficiente de x quadrado é negativo, a gente já falou que é o nosso a concavidade é voltada para baixo, então nós temos o seguinte esboço do gráfico. Então, gráfico concavidade para baixo, passando nas nossas raízes, que é o menos o 5 e o 3, ok? Aí agora, vamos observar o esboço e determinar para quais valores as imagens são positivas, negativas ou nulas. Lembra do macete? Olha lá. MA, CA, MA, ok? O mesmo sinal de A. O A é negativo, então aqui é menos e aqui é o contrário do sinal de A, então é positivo, ok? Então, olha lá, o que está acontecendo no gráfico aqui? Então, se você pegar valores de x que está entre o menos o 5 e o 3, olha lá, você vai ter y o quê? Y positivo. Então, se você pegar qualquer valor entre menos o 5 e 3, o seu y será positivo, ok? Agora, se você pegar o x igual a menos 5 ou o x igual a 3, você tem aqui, ó, as raízes. O que acontece se você colocar as raízes na função? Você vai ter imagem nula, ou seja, o y vai ser igual a zero, ok? E se você pegar o x menor que menos 5 ou maior do que 3, o seu y será o quê? Negativo, pessoal. Acontece aqui, ó. Se você pegar valores menores que menos 5 ou maiores que 3, você vai ter valores da sua função negativo, ok? Então, essas são as análises de sinais. E aí vocês, é claro que é uma revisão para que nós possamos aplicar o contexto aí nas inequações. Bom, então, inequações do segundo grau. A inequação do segundo grau de incógnita x é toda a inequação que pode ser reduzida a uma desigualdade, pessoal. Ou seja, vai usar o sinal de maior, menor, igual, etc. Tá? Em que o primeiro membro é um polinômio do tipo ax² mais bx mais c, tá? Com a diferente de zero. Então, é o formato de um polinômio do segundo grau. E o segundo membro é zero. Então, pessoal, perceba que é muito parecido com a definição da inequação do primeiro grau. O que muda é a expressão, é o formato, tá? Então, exemplos aí. Nós temos 3x² menos 8x menos o 3 maior ou igual a zero. Sempre vai ter nessa ideia. O primeiro membro é uma expressão do segundo grau. E o segundo membro é o zero, tá?
Então lá, vamos resolver a inequação 3x² menos 8x menos 3 maior ou igual a zero. Como que a gente resolve então uma inequação do segundo grau? Pessoal, neste caso nós vamos pegar aquela expressão do segundo grau, vamos chamar de f de x e vamos igualar a zero para encontrar as raízes. Então, calculando o seu discriminante, calculando as suas raízes, nós achamos x igual a 3 ou x igual a menos 1/3. Então, aqui nós temos o x1 e temos o x2. Então, para resolver essa ideia, temos que fazer a análise gráfica. Então, nós vamos fazer a representação gráfica. Como o A aqui é o quem? Quem é o A? É 3. Então, o A é maior que 0. Então, é concavidade voltada para cima. Como nós encontramos duas raízes, é a ideia do MA, CA, MA, ok? Então, nós temos lá ó, o mesmo sinal de A. Se o A é positivo, então aqui é positivo. O contrário de A e o mesmo de A, tá ok? Agora, você vai ter que olhar para a sua inequação e ver o que ele está te pedindo. Ele está pedindo valores ó, maiores ou igual a zero. Então, aonde a sua função está sendo positiva, ó, tá para valores menores que menos 1/3 ou valores maiores do que 3, ok? Lembrando como ele quer igual a zero, então bolinha fechada, ou seja, intervalo fechado, tá? Então, a solução x pertencente aos reais está o quê? O x é menor igual a menos 1/3 ou x é maior igual a 3. Vou colocar conforme intervalo. Então, nós temos lá, ó, tendendo para menos infinito, a partir do menos 1/3 fechado, né, no 1/3, união fechado no 3, tendendo para mais infinito, ok? Então, essas duas representações aqui, a sua solução também estará correta. Inequação produto ou inequação quociente. Assim como a inequação do primeiro grau, nós também temos situações as quais nós vamos aparecer aí como produto ou como quociente. Lembrando que quociente você tem que tomar cuidado porque existe uma condição de existência, não pode ser igual a zero, ok? Então tem que tomar cuidado com a condição de existência. Para resolver, nós vamos fazer igual a do primeiro grau. Nós vamos chamar numerador de f de x, denominador de g de x, ok? Então, você cai naquela ideia que você tem f de x dividido pelo g de x maior ou igual a zero neste caso, tá? Pessoal, você vai resolver igualzinho, como se fosse lá uma equaçãozinha do primeiro grau, do segundo grau e encontrar as raízes, tá? Então, fazendo f de x igual a zero, você encontrou aí a raiz igual a 5. Tudo bem? E os zeros também da função g, que é uma função do segundo grau, então você vai achar possivelmente aí o x1 e x2, como representado aqui já a sua solução. Então nós temos x1 igual a menos 6 e temos o x2 igual a 7. Temos que fazer a representação gráfica de cada um desses termos, né, dessas funções, para nós fazermos a nossa tabelinha, tá? Então, a análise de sinal da função f é uma reta, então não pode esquecer. Como o a aqui é maior que zero, então é crescente, né? Então, nós temos essa representação positivo para a direita, negativo para a esquerda, ok? E a função g, nós temos o MA, CA, MA. O mesmo sinal de A, o contrário de A e o mesmo de A. Tá bom? Então, vamos agora reproduzir o quadro de sinais. Então, a mesma coisa, pessoal, se é uma inequação produto, uma inequação quociente, você tem que fazer o quadro de sinais, ok? Então, percebam aí
nós temos os sinais da função f e os sinais da função g. Depois, basta fazer o quociente, tudo bem? Então lá, sinais diferentes, sinal de menos, sinais iguais, sinal de mais, sinais diferentes, sinal de menos, sinais iguais, sinal de mais. Agora, o que a sua inequação está procurando? Vamos voltar lá, ó. A sua inequação está procurando, ó, valores maiores iguais a zero, ó. Valores maiores igual a zero. Só que acontece, ó, o seu g de x é o seu denominador. Então, isso aqui tem que ser diferente de zero. Quais são os valores que fazem com que essa expressão seja zero? Olha lá, é o menos 6 e o 7. Então, na nossa solução, não pode aparecer o menos 6 e nem o 7. Vamos observar aqui, ó. Ele quer valores maiores iguais a zero. Então, lá, positivo aqui, positivo aqui. Então, são esses os intervalos que nos interessam. Só que o menos 6 e o 7 são limites desses intervalos. Então, eu tenho que colocar, ó, bolinha aberta, porque vai sinalizar que é um intervalo aberto. Porque ó, o menos o 6 e o 7 não pode ser solução para nossas inequações. Tá? Porque senão eu vou causar uma inexistência na minha inequação. Perfeito? Então, a nossa solução vai ser x pertencente aos reais, tá o quê? O x está entre menos 6 e o 5, fechado no 5, ou o x vai ser maior, apenas maior do que o 7, ok? Porque o 7, bolinha aberta. Representando em intervalo, isso também poderia ser escrito da seguinte maneira. Aberto no menos 6, fechado no 5, união, aberto no 7, tendendo para mais infinito, ok? Então, também pode ser representado desta maneira o intervalo, tá bom? Ainda no conceito aí da inequação produto ou quociente, vamos resolver a seguinte inequação, tá? Nós temos aqui, ó, menos x na 3 menos 4x menor que zero. Professor, o expoente está na 3, eu não sei fazer isso, não sei resolver. Pessoal, sabe? É a mesma coisa que fatorar, é uma inequação produto. Então, nós temos que fatorar essa expressão, já que nós temos um termo comum, que é o x, ó, e aí você transforma isso aqui numa inequação produto. Você tem x que multiplica menos x quadrado menos o 4. Colocou o x em evidência, ok? E aí você tem uma inequação produto. Então, você pode chamar aqui de f de x, e aqui você pode chamar de g de x. Agora, você resolve igual a inequação produto. Achando o zero da função f de x, nós temos que é igual a zero, tá? E o g de x, você vai pegar a expressão ali que é do segundo grau igualando a zero, e aí isola o valor do x. Perceba o que vai acontecer aqui, ó. Vamos fazer essa ideia, tá? Menos x quadrado menos o 4 igual a zero. Vamos isolar o x, porque aqui é uma equaçãozinha do segundo grau incompleta. Então, você tem menos x quadrado igual a 4. Agora, perceba que o seu x aqui está negativo, pessoal. Então, você multiplicaria por menos 1, tá? Ficaria, então, x quadrado igual a menos 4. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Perceba aqui, ó, que não existe raízes reais, né, para um número negativo. Então, aqui nós não possuímos zeros da função, ó. E se você calculasse o discriminante aqui, o discriminante ia ser menor do que zero. Então, não possui zeros da função. Então, nosso gráfico, a nossa parábola, não vai tocar o eixo x. Agora, o a é menor do que zero. Se é menor do que zero, você tem concavidade voltada para baixo. É a carinha triste, né? Tendo concavidade voltada para baixo, você só vai ter o quê, ó?
o MA, não é isso? É o mesmo sinal do coeficiente A. Então, você só vai ter sinais de A aqui que é negativo, tá? Você não tem valores positivos nem igual a zero. Voltando aqui na função f, você tem uma função do primeiro grau, então uma reta. Como A é positivo, então é uma reta crescente, então para a direita positivo, para a esquerda negativo, e igual a zero se o x for zero, ok? Então vamos tentar fazer aí a nossa solução fazendo um quadro de sinais. Então a única raiz que nós temos é o zero, tá? A função f, à direita é positivo, à esquerda é negativo, e a função g só tem valores negativos. Então, olha lá, o único valor negativo está aqui. Então, a nossa solução são valores maiores do que o zero. Como não tem um sinal de igual, então nós temos aqui bolinha aberta, tá bom? Então, o conjunto de solução dessa inequação é x pertencente aos reais, tal que o x é maior que zero. Ou você pode representar também dessa maneira, que são todos os reais positivos não nulos. Tudo bem? Bom, resolver a inequação x mais 1 ao quadrado sobre 2x mais 10 maior ou igual a 1. Pessoal, nós fizemos um exercício desse muito parecido lá na inequação do primeiro grau. Lembrando, esse 1 está atrapalhando a gente também. Então você tem que colocar esse 1 dentro da inequação, porque sempre as inequações têm que ser f de x maior ou igual a zero. Sempre no segundo membro nós teremos o zero, ok? Então vamos ver como vai ficar. Ó. Então, antes de fazer, né, todo esse procedimento dos quadros sinais, nós temos que resolver essa inequaçãozinha aqui, ó, tá? Então, colocando o 1 que está positivo, ele vai entrar subtraindo na inequação. Aí sim fica maior ou igual a zero, ok? Nós vamos fazer aquela voltinha, lembra? Ó, 2x mais 10 vezes o menos 1. Então vai ficar menos 2x menos o 10, mais quem está aqui em cima, tá? Então perceba que esse sinal negativo está representando aquela ideia ali, ó. A gente vai mudar o sinal de quem está no parênteses. Copia quem está embaixo, 2x mais 10, perfeito? Então, pessoal, ó, resolvendo o numerador, o que eu digo resolver o numerador? Você está fazendo um produto notável, vou fazer aqui em cima que tem um espaço, tá? X mais 1 ao quadrado, quem que é? É o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, resolvendo x mais 1 ao quadrado, é x quadrado mais 2x mais 1. Aí no numerador, você acrescentou ali, ó, 2x mais 10, só que tem esse menos aqui do lado de fora do parênteses. Então, vamos colocar aqui, ó, menos 2x menos o 10. E a gente vai resolver isso aqui, ó. 2x menos 2x zerou, sobrou então x quadrado menos 10 mais 1 menos 9. Então, ó, o nosso numerador ficou apenas x quadrado menos o 9 dividido por 2x mais 10 maior ou igual a zero. Agora perceba que você tem aqui, ó, f de x dividido por g de x maior ou igual a zero. Então agora sim você vai pegar o f de x e o g de x e fazer a resolução como você já está acostumado. Ok? Vamos lá então. F de x, que é x quadrado menos o 9, nós sabemos que é do segundo grau. Então, isolando o valor do x, nós temos as raízes menos o 3 e o 3. Ok? Bom, então o A aqui é maior que zero, então concavidade voltada para cima, ok? Então nós temos MA, CA, MA. Mesmo coeficiente de A, o contrário de A e o mesmo de A. Tudo bem? E a função G, que é 2x mais 10, é do primeiro grau, então você sabe que é uma reta, e nós temos que a sua raiz é menos 5, então uma reta passando no menos 5, ok? Então, para a direita positivo, para a esquerda negativo, porque é uma função crescente, tá? Bom, agora esses sinais nós vamos reproduzir aqui nos quadros de sinais. Lembra lá
Inequação quociente, inequação produto, resolve utilizando o quadro de sinais. E aí você vai colocar aqui, ó, primeira linha, os sinais da função f. Então você tem que tomar cuidado, tá, pessoal? As raízes da função f é o menos 3 e 3. Então você vai olhar aqui, ó, menos 3 e o 3. Valores menores do que menos 3. Olha para o gráfico. É positivo, positivo. Entre o menos 3 e o 3. Olha para o gráfico. Negativo. Valores maiores do que o 3. Positivo. Então, sempre você vai olhar nas raízes. Nós vamos fazer a mesma coisa com a reta. Ó. A raiz da função do primeiro grau, nós temos que é o menos 5. Então, nós vamos olhar apenas para o menos 5 aqui. Ó. À direita do menos 5, positivo. À esquerda do menos 5, negativo. Feito isso, nós vamos para a divisão, para o quociente. É a regrinha de sinais. Sinais diferentes, sinal de menos. Sinais iguais, sinal de mais. Sinais diferentes, sinal de menos. Sinais iguais, sinal de mais. Agora, o que a minha inequação está pedindo? Ela está pedindo valores positivos. Vamos voltar lá, ó. Então, olha lá. Quando você chegou nessa ideia, ó, valores maiores ou igual a zero. Então, eu quero valores maiores ou igual a zero. Bom, valores positivos nós já achamos ali que são aqueles intervalos que estão entre menos o 5 e o menos 3 e maior do que 3, tá? Então, essas são as nossas soluções. Agora, perceba, voltando de novo, você tem, ó, um quociente. Então, o seu quociente, ó, é 2x mais 10. 2x mais 10 não pode ser zero, ok? Então, se não pode ser zero, a raiz do g de x não serve para a gente. Quem é a raiz do g de x? É o menos o 5. Então, ó, se aparecer o menos 5 na nossa solução, a gente tem que deixar o intervalo aberto. Bolinha aberta. Então, por isso, dá bolinha aberta aqui, porque ele não vai servir. Ok? Então, qual vai ser a nossa solução? X pertencente aos reais, tal que o x está entre menos o 5 e o menos o 3, sendo menos 3 sinalzinho de igual, ou maior do que o maior igual a 3. Então, tá certinho aqui a nossa solução. Então, nós aplicamos aí de novo uma inequação quociente, ok? Inequações simultâneas. Também temos inequações simultâneas envolvendo inequações do segundo grau. Vamos fazer a mesma coisa, pessoal. A resolução é como se fosse um sistema de inequações, tá? Então, nós temos aí um sistema de inequações ou inequações simultâneas. É o mesmo tipo de resolução. Como é que a gente faz? A gente resolve uma por uma e depois nós vamos fazer a intersecção das soluções, tá? Então, nós temos aí que resolver primeiro cada uma delas, tá? Então, primeiro, ó, para começar, vamos reduzir a segunda inequação, porque a segunda inequação, ó, tá bem complicadinha. Então, nós vamos reduzir essa inequação escrevendo ela no formato mais coerente aqui para nós trabalharmos, tá? Então, nós fizemos a distributiva e depois nós apenas isolamos aí para deixar menor ou igual a zero. Agora sim, nós temos um sistema de inequações ou simplesmente inequações simultâneas, tá? Então, nós vamos fazer a mesma ideia. A inequação 1 chamamos aí de f de x e a inequação 2 chamamos de g de x. Bom, resolvendo cada uma delas, lembrando que são duas inequações do segundo grau, então nós temos aí que achar x1 e x2. Então, na função f, nós temos as raízes menos 4 e o 2, e na função g, nós temos as raízes 1 e 2, tá? Então, perceba aqui, pessoal, que a gente está indo direto, a gente não está aplicando Bhaskara, né? Parte do princípio que você já sabe fazer este cálculo, tá? Então, nós temos aqui, ó, o sinal de f. Então, o a é maior que zero com cavidade voltada para cima, tá? Então, positivo aqui menor do que o menos 4, positivo maior do que o 2.
É a ideia do MA, CA, MA, tá? Lembrando aí, né? Como nós temos o sinal de F, vamos voltar aqui só para analisar aqui, ó. O F, pessoal, é só maior que zero e o G é menor ou igual. Então, no F é bolinha aberta e no G é bolinha fechada a princípio, tá? Então, vamos lá. Então, por isso aqui o menos 4, bolinha aberta, o 2 também bolinha aberta. No G, bolinha fechada, no G, bolinha fechada, ok? Como no G o A é menor que zero, então com cavidade voltada para baixo. Então nós temos solução 1 e solução 2, ok? Como é que resolve inequações simultâneas ou sistema de inequações? É fazendo a intersecção das suas soluções, ok? Que é a intersecção é o intervalo que vai aparecer nas duas soluções. Então, nós temos aí ó, que está aparecendo um intervalo menor do que o menos o 4. E está aparecendo os valores aqui, ó, o intervalo maiores do que o 2. Ok? Agora é a intersecção, pessoal. Então, nós temos aqui, ó, o menos 4 é bolinha aberta, aqui é fechado, aberto, fechado, aberto, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Uma é aberta, a outra é fechada, então a solução é aberta. Porque a intersecção, pessoal, tem que estar nos dois. Não adianta estar em um e não estar no outro, tá? Então vamos tomar cuidado com isso, porque a solução muda. Então nós temos que nossa solução vai ser x pertencente aos reais, tal que o x é menor que menos 4, ou o x é maior do que o 2, tá bom? Então aqui nós resolvemos o tipo de inequações do segundo grau, sendo elas simultâneas. Então resolve através da intersecção de intervalos das suas soluções. Então mais um exercício aqui, pessoal, ainda no conceito de inequações simultâneas, porque ó, perceba que você tem um intervalo, ó, você tem aqui um elemento, né, que você vai, uma expressão que você vai ler da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Então você tem duas inequações aqui. Então você tem uma situação de sistema de inequações simultâneas. Então nós vamos reescrever essas inequações e vamos reduzi-la a um formato mais simples para nós resolvermos, que é colocar ela maior, menor, igual a zero, tá? Então, na equação 1, nós pegamos ali, ó, 4x² menos 7x mais 2 menor do que tudo isso aqui e reduzimos ela para menor ou igual a zero. Sempre tem no segundo membro, tem que ser zero. Então, nós reduzimos ela nessa condição. Aí, chamamos de f de x, ok? A equação 2, nós fizemos a mesma coisa, ok? Reduzimos aí ela, ficou menor que zero e chamamos de g de x. Pessoal, então nós vamos resolver a inequação f de x, vamos resolver a inequação g de x. Então tá aqui, ó. Achamos os zeros da função f, achamos os zeros da função g. Ambas as funções têm o a maior que zero, então é concavidade voltada para cima, cortando aí nas duas raízes, né? Então nós temos essa representação gráfica para cada uma das funções. Agora, a função f de x, ela quer o quê? F de x quer valores menores ou iguais a zero. Então, menores ou iguais a zero está entre o 0 e o 2, ok? E a função g é menor do que zero. Menor do que zero também está entre menos 1 e o 1. Lembrando que é só menor, por isso aqui bolinha aberta, bolinha aberta. Pessoal, inequações simultâneas resolve pela intersecção das suas soluções. Então nós temos aqui, ó, solução 1 entre 0 e 2, solução 2 entre menos 1 e 1. A intersecção, ó, é o que está nos dois, né? Então, o que está nos dois intervalos vai ser o intervalo entre 0 e 1. Lembrando, ó, fechado, fechado, porque o 0 também está aqui, então é fechado.
O 1 está aqui, mas não está aqui. Então, aberto, fechado, então é aberto, tá? Então, a solução é entre 0 e 1, aberto no 1. Então, x pertencente aos reais, tal que o x está entre o 1 e entre o 0, né? Deixa eu corrigir aqui para vocês. Entre o 0 e o 1. Tá bom, pessoal, então termino por aqui. Esta aula, a ideia foi trabalhar as inequações do segundo grau, mas é importante você lembrar os conceitos da função quadrática também para o estudo de sinais, tá bom? Então, espero que tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.